O repórter José Roberto Burnier acompanhou a aula Caminhoneiros num Simulador. É a sua vida que está em risco nas rodovias do país. O resultado dessa aula foi assustador. E assustadoras também são as estatísticas que nós conseguimos, hein, Carla? Só esse ano, ou seja, em 3 meses, mais de 400 pessoas morreram só nas estradas federais do país. Renato, e nós vimos aqui mesmo no Bom Dia Brasil 2 graves acidentes na Via Dutra ontem que deixaram 3 mortos. Nos 2 casos, caminhões estavam envolvidos, eles não conseguiram frear e atingiram outros veículos. Mesmo com a carteira de habilitação em dia, o caminhoneiro muitas vezes erra na direção. Num teste feito num simulador, a maioria dos motoristas foi reprovada. Veja na reportagem de José Roberto Burnier. Eles são os que passam pelas provas mais difíceis na hora de tirar a carteira de habilitação. Mas no teste feito neste simulador em São Paulo, a maioria dos caminhoneiros foi reprovada. 80% deles se envolveram em acidentes durante a simulação. 40% atropelaram um pedestre, 15% bateram ao entrar na pista e 7% colidiram ainda no pátio de manobras. Entre os erros mais comuns, velocidade muito acima ou muito abaixo do limite, postura incorreta do motorista, como por exemplo dirigir com apenas uma das mãos e não usar o cinto de segurança. E normalmente se ele envolver com um carro pequeno, ele vai sair bem, mas os pequenos normalmente vai ser fatal. O resultado está nas estradas. Nos acidentes da madrugada de ontem na Via Dutra, 3 pessoas morreram e 4 ficaram feridas. Em muitos casos, os acidentes se tornam ainda mais graves porque os motoristas não respeitam uma regra básica de trânsito, manter uma distância de segurança em relação ao veículo da frente. Repare esses 3 veículos aqui, 2 caminhões e um ônibus, estão muito próximos. Se os 2 veículos da frente tiverem um problema e pararem rapidamente, o ônibus não vai ter tempo de brecar para evitar um acidente. Ao contrário do que se vê, o bom senso deve orientar o motorista. Na cidade, a 50 km por hora, ele deve ficar no mínimo a 2 carros de distância do veículo da frente. Na estrada, essa distância passa a ser de 4 carros no mínimo. E ela deve aumentar com um carro carregado, na chuva, à noite ou quando o motorista pisa demais no acelerador. Quanto maior a velocidade, maior é a distância que ele deve manter do veículo da frente. Porque o percurso que ele vai ter que se deslocar para no caso de uma frenagem é muito maior. Quase 500 caminhoneiros profissionais testaram esse simulador de direção. Como nós vimos, Renata, olha só o perigo, 35 bateram ainda no pátio de manobras. Pois é, Carlos, o que a gente viu aí é muita imperícia, né? E o simulador não mostra uma outra realidade nas estradas brasileiras, que são os caminhoneiros com muitas horas sem dormir, sob medicação, né? Muitas vezes contraindicada. Então a gente só viu uma parte do problema nesse simulador.